Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Possamos, nesta noite, refletir a Palavra de Deus em um tema que foi proposto para nossa reflexão durante esse nosso retiro espiritual aqui. Deus, abrigo nas tribulações. E para embasar a mensagem de hoje, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e nas suas fúrias os montes se estremeçam. Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Que esta palavra encontre refúgio em nossos corações nesta noite. Quando lemos, meus amados, o Salmo 46, podemos ver que ele nos mostra, ele aponta para Deus como sendo o nosso refúgio, como sendo o nosso abrigo, como sendo o abrigo do seu povo. E aqui vemos, irmãos, nos versículos 1 ao 3, vemos quem Deus é, o nosso abrigo. Nos versículos 4 ao 7, percebemos onde Deus está em nosso meio. E nos versículos 8 a 11, o que ele faz? Nos protege, nos guarda de todo mal. E nos versículos, meus amados, 1 ao 3, nós observamos o Senhor Deus, ele sendo nosso refúgio, ou refúgio do seu povo. O que nós, irmãos, temos aqui diante de nós é um Deus que protege o seu povo. É um Deus que resguarda a sua igreja. É um Deus, irmãos, que ele se coloca como abrigo, especialmente nos tempos de tribulação. E diante, meus amados, das tribulações e das provações que nós passamos na nossa vida, nós somos, irmãos, desafiados a não temer. E é exatamente isso que no versículo 2 o salmista diz: portanto não temeremos, mesmo que a terra se transtorne, mesmo que os montes se abalem nos seios dos mares. E diante, meus amados, do cerco do inimigo, observamos e somos conclamados a não ficar abalados. É exatamente isso que o versículo 5 nos diz. Deus está no meio dela, jamais será abalado, jamais será atemorizado. A igreja jamais ela ficará com medo, porque Deus está no meio dela. Deus está em nosso meio, meus irmãos. E diante dos poderosos feitos de Deus, colocando um termo à guerra e neutralizando os seus instrumentos de destruição, nós somos, irmãos, exortados a compreender a singularidade de Deus, que é exaltado entre as nações. E aqui, meus amados, nós queremos refletir, dito essas palavras introdutórias, queremos refletir, irmãos, aqui 3 aspectos neste salmo. O primeiro deles mostra Deus como nosso protetor, como aquele que protege, que guarda, que batalha pela sua igreja. Nós, irmãos, a igreja, os crentes, os salvos, não precisamos viver dominados pelo medo. Sabe por quê?
porque Deus é o nosso refúgio. Nós não temos que temer. Nós não temos, na verdade, que ter medo do que pode nos fazer o homem ou o inimigo de nossas almas. Porque Deus é o nosso abrigo. Porque Deus é o nosso refúgio. Nós não temos, irmãos, que ter medo das tribulações, medo do sofrimento, medo das percas, porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus está no nosso meio. Não precisamos, irmãos, sucumbir ao temor, porque Deus é a nossa fortaleza quando o maligno nos assalta. Não precisamos, irmãos, ficar intimidados com as tribulações, porque mesmo nesse beco sem saída, que nós pensamos estar sem saída, Deus é o nosso socorro bem presente na hora de angústias, na hora de tribulações. A igreja, meus irmãos, não precisa viver aprisionada pelo medo, nem mesmo, meus amados, diante das catástrofes da natureza. Nós temos visto o quanto tem sofrido aquelas pessoas na Turquia e na Síria. Quantas pessoas morreram. Não temos medo, irmãos, de passar pela morte, porque Deus está conosco, mesmo na hora da morte. Não precisamos, irmãos, ter medo dos eventos naturais, sendo terremotos, tsunamis, furacões, vulcões, porque Deus sempre está ao nosso lado para nos confortar e nos consolar. Aqui vemos, irmãos, como o salmista fala da terra transtornada, quando ele fala de montes sendo abalados no seio dos mares. Ele fala, irmãos, de águas revoltosas a ponto de abalar e estremecer os montes. Aqui vemos uma descrição de terror, uma descrição de medo, que coloca em pânico até mesmo pessoas que não têm medo, pessoas ditas poderosas. E aqui, meus amados, eu chamo todos a refletir que mesmo em circunstâncias radicais desta vida, de total vulnerabilidade humana, nós não precisamos temer. Mas alguém poderia perguntar nesta noite, e por que não devemos temer, pastor? Vendo tanta criminalidade, tanta corrupção, tanta falta de amor, tanto desastre natural, por que eu não vou ter medo? Sabe por quê, meu irmão, você não deve ter medo? Porque a vitória sobre o medo não decorre da nossa força, mas sim da proteção do nosso Deus. A nossa força nada faz, o nosso vigor nada é, diante de tantas situações que nós vivemos, de tantas tribulações que nós passamos. E por que não devemos temer isto, meus amados? Porque a nossa proteção é o Senhor. O Senhor, meus amados, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Torre forte é o Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Então você não precisa ter medo. Não precisa ficar angustiado. Não precisa deprimir. Porque Deus está em nosso meio, meus amados irmãos. Amém. Mas há algo também que o salmista, ele chama a atenção. É que Deus está sempre presente, mesmo quando as tempestades nos cercam e parecem não parar. É exatamente isso que os versículos 4 ao 7 do Salmo 46 nos diz, irmãos. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário namorado do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O povo de Deus, meus amados, mesmo cercado por inimigos perigosos, ameaçadores, ceifadores de vida, nós, irmãos, já devemos saber que a nossa alegria é renovada pela presença do rio da graça que flui não de qualquer lugar, mas direto do trono de Deus. Amém. E esse rio, meus amados, que sai do trono de Deus, ele nos dá alegria, nos dá vigor, nos dá força para caminhar nesta vida. Muitas vezes, irmãos, que observamos que tudo parece perdido, tudo parece não ter mais razão. Muitas vezes achamos que Deus não está do nosso lado, achamos que tudo está acabado, mas há um rio, meus amados, cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Este rio sai do trono da graça de Deus. Esse rio, meus amados, nos dá alegria, nos dá vigor, renova a nossa alma, restaura a nossa alma, meus amados. E aqui quando o salmista fala da cidade de Deus, meus irmãos, aqui simbolizada por Jerusalém, aqui é uma descrição do seu próprio povo. E nessa cidade, meus amados, aqui vemos que está, na verdade, inserida a morada de Deus, do Deus Altíssimo. Sabe por quê, queridos? Você e eu, nós somos a habitação de Deus. Vocês e eu somos morada do Altíssimo. Somos a habitação desse Deus poderoso. Somos templo, irmãos, e morada do Espírito Santo. Deus habita no meio de sua igreja. Deus habita na sua igreja. Deus está em nosso meio, queridos irmãos. Por isso, queridos, é que o salmista diz que ela jamais será abalada. Porque Deus é o seu ajudador. Por isso, meus amados, nossos inimigos, especialmente os inimigos infernais, eles não podem prevalecer contra nós. Não podem prevalecer contra a igreja. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se habilita a ser contra a igreja do Senhor, meus amados? Será tribulações? Será angústia? Será as perseguições? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Ninguém pode ser contra nós. E é exatamente esse Deus que o salmista está declarando nesta noite para a igreja. Esse Deus, irmãos, que o salmista, ele declara para nossos corações, é o Deus que habita em nós, é o Deus que habita no nosso meio, é o Deus que está aqui neste momento. Amém. Mesmo, irmãos, que os inimigos, eles sejam muitos e poderosos, mesmo, irmãos, que as nações fiquem enfurecidas e os reinos deste mundo se levantem contra Cristo e contra a sua igreja, devemos crer que a cidade de Deus jamais será abalada, porque o nosso Deus, o Deus dos exércitos, está em nosso meio. O Deus de Jacó, meus amados, diz o salmista, é o nosso refúgio, é o Deus da aliança, é o refúgio, é o abrigo nas horas de tribulação. E a terceira e última verdade é que nós servimos um Deus que é vivo. Nós servimos um Deus que é vivo. Um Deus que é poderoso. Um Deus que está em nosso meio. Por que temer, meus irmãos? Por que achar que os caminhos desta vida não têm saída? Se Deus é o nosso refúgio e se esse mesmo Deus é um Deus vivo. Observamos aqui nos versículos 8 ao 11 que o salmista diz: vinde, contemplai as obras do Senhor. Obrigado, amigo. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo ao arco. Ele quebra as correntes. Ele põe termo às guerras até os confins do mundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor teu Deus. Se aquete. Ele fala, sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Nas tribulações, irmãos, nós somos tentados a ficar com medo. Nós somos tentados a recuar. Nós somos tentados a desistir da caminhada. Nós somos tentados a ficar esmorecidos ou atemorizados. Mas preste atenção que o Senhor diz aqui nesta noite para você. Aquietai-vos. Tenha calma. Descanse. Não fique atemorizado. O povo de Deus, meus amados, é convidado a vir e ver as obras do Senhor. É Ele, meus amados, quem abate os poderosos. Ele, queridos, que nos dá a vitória. Ele, meus amados, que faz despencar os arrogantes deste mundo. Ele, meus amados, que despede aqueles que se acham alguma coisa.
É Ele, meus amados, quem coloca o ponto final na guerra. E é Ele, meus irmãos, que coloca o ponto final no teu sofrimento, na tua tribulação. Talvez com suas forças, vocês não podem fazer nada. Por mais que vocês tentem, por mais que vocês lutem, a nossa força, meus amados, é em vão. Por isso falamos pela manhã que uma das ações que nós, como igreja, devemos tomar é clamar a Deus, é confiar em Deus, é entregar, meus amados, os nossos problemas ao nosso Deus. Deus abate, meus amados, reinos poderosos. Quem era o Egito na época de Moisés? Uma grande nação, uma nação imbatível, uma nação poderosa. Quem era os romanos? Um grande império que conquistou até a Europa. Quem era? Mas eu pergunto a vocês, quem são hoje? Quem é o Egito hoje? Aquela nação poderosa, aquela nação imbatível? Cadê o Império Romano, aquele grande império? Cadê a Babilônia, aquele grande império? Aqui, meus amados, vemos que Deus abate reinos e destrói reis. Os reinos, meus amados, deste mundo, eles passam, como passou grandes nações como o Egito, como Roma, como a Grécia. Os poderosos irmãos deste século, diz aqui o Salmo, são dissipados com apenas o sopro de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Se você está do lado desse Deus, o que te pode fazer o homem? Se você serve esse Deus, se você está com esse Deus, se você adora esse Deus, o que pode fazer contra você os grandes impérios? O que pode fazer contra você os grandes poderosos desse mundo? O Senhor, meus amados, indica a sua própria glória. Por quê? Porque Ele é exaltado sobre a terra. Então, queridos irmãos, as provações elas vêm, mas Deus é o nosso abrigo. Amém. Mas Deus é o nosso refúgio. Não pensemos nós que vamos ficar livres de problemas desta vida. Não pensemos nós que vamos ficar livres de pobreza, de doenças, de dores, de morte. Não! De perseguições. Porque, meus amados, é importante que isso aconteça para que o dia do Senhor seja abreviado. Eu quero, queridos, concluir esta palavra observando aqui com vocês que o salmista conclui este salmo refletindo a célebre declaração dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora pense, meus amados, comigo nesta noite, se aquele que tem as hostes celestiais sobre o seu comando, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Vocês e eu não precisamos temer nada nesta vida. O choro, meus irmãos, pode durar a noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Glória a Deus. Quem dá esse conforto, quem dá esse consolo é o Senhor, queridos. Nós não servimos a um Deus qualquer. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, se o Deus de Jacó, o Deus de toda graça, de todo conhecimento, é o nosso refúgio, nós não precisamos viver abalados, atemorizados, com medo, se escondendo. E diante disso tudo, meus amados, qual é o nosso temor? Eu pergunto nesta noite a vocês, qual é o seu temor? O que você mais tem medo? Você tem medo de passar fome? Você tem medo de ser assaltado? Você tem medo de sofrer um acidente? Você tem medo da morte? Tudo isso, meus amados, é algo que vai acontecer conosco. Se não tudo, mas pelo menos a morte, ela é certa. Mas melhor quando vier esse dia, que estejamos ao lado do Senhor. Amém. Que estejamos, irmãos, servindo ao Senhor, para que entremos na glória eterna, jubilantes, felizes, e cantando ao Senhor, dizendo: combati e venci o bom combate desta vida. Vivemos, irmãos, sem esperança. Você não tem esperança de nada? Você vive sempre atribulado? Será que as tribulações, elas
lhe desanimam na caminhada cristã? Será que as tribulações, sofrimento, decepções, desilusões desanimam você de caminhar? Desanima você de trabalhar na obra do Senhor? Desanima você de se aproximar do Senhor? Isso não é motivo, meus irmãos, de nós desanimarmos, mas sim de glorificarmos o nome do Senhor. Eu finalizo dizendo para vocês que se Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, nós não devemos, irmãos, viver temendo as tribulações. Por quê, queridos? Porque Ele é o nosso abrigo nas tribulações. É o nosso abrigo, meus amados, no temporal. Os americanos, eles costumam fazer porões embaixo da terra, temendo que haja furacões. Eles se abrigam nesses porões. Só, meus amados irmãos, que quando a morte vem, nesses porões podem salvar os americanos. Algumas pessoas fazem, na verdade, bunkers para se esconder debaixo da terra. Mas quando vem, meus amados, os terremotos, as pessoas não estão livres. As pessoas, irmãos, elas procuram se abrigar junto ao mar. Mas quando vem os tsunamis, elas não estão livres. Os discípulos ficaram atemorizados quando se depararam contra aquela grande tempestade. O Senhor Jesus dormia tranquilamente. O Senhor Jesus estava tranquilo em seu sono reparador. E os discípulos, irmãos, eles temeram a grande tempestade. Ficaram com medo e gritaram: Senhor, nos socorre! Senhor, nos socorre! E Jesus, irmãos, se levantou, acalmou a tempestade e falou para os discípulos que eles precisavam ter mais fé. Então, queridos irmãos, eu não sei qual a sua tribulação, eu não sei quais problemas você tem passado em sua vida, mas o conselho que eu posso dar a vocês nesta noite, o conselho que eu posso dar a mim nesta noite, é que quando elas vierem, procuremos, irmãos, nos refugiar no Senhor e somente no Senhor. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém?